Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do nosso PodDoc. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Fabiano Magnino, médico fisiatra e um dos responsáveis por esse podcast. Hoje é o nosso 32º episódio, pessoal, então nós temos muito conteúdo para você que é adepto dos podcasts, escutar às vezes no caminho do trabalho, no YouTube, né? Então, temos muito conteúdo para você com diversos temas sobre saúde, sobre empreendedorismo. Então esse podcast está aí para isso. E hoje nós temos uma convidada muito especial que eu já vou apresentá-la. Não esquecendo de falar dos nossos colaboradores, a Reviscom, que está conosco aí já há um bom tempo, né? Você que tem as dores articulares, dores nos tendões, a famosa ites, né? Epicondilite, bursite, tendinite. Uso os produtos da Reviscom, os ácidos hialurônicos da Reviscom. Quem me acompanha nas minhas mídias sociais sabe que eu utilizo bastante esse medicamento e o que eu levo para os meus pacientes eu trago aqui para vocês. E essa parceria de longa data aí é sempre benquista. Bom, hoje nós estamos com uma colega, literalmente colega, não só por ser médica, mas uma futura fisiatra, minha colega de especialidade. Fiz questão de trazer aqui, que ela me deu um depoimento no meu consultório muito legal. Eu falei, opa, não, vou te chamar lá para o meu consultório. Doutora Raquel Francisca Bezerra Casseb, seja bem-vinda, prazer te ter aqui. É um prazer estar aqui, é um prazer poder participar desse podcast, né? Que a gente acompanha e que a gente tem muito que aprender. E estar aqui, né, conversando com o senhor, que é uma inspiração. Senhor, a gente vai falar ao longo do nosso bate-papo. Hoje a gente vai ter um bate-papo para falar dessa especialidade que é a minha, que é a dela, para falar um pouco da saúde de uma forma integral. Muito hoje se fala na medicina, de medicina integrativa, né? Eu acho que a fisiatria é uma especialidade que ela integra bem, né? Ela integra bem as especialidades médicas, integra bem o paciente ao tratamento, seja ele medicamentoso, reabilitacional, põe esse paciente junto com outras terapias, né? Então, com nutrição, educador físico, fisioterapeuta e outros colegas da profissão médica, neurologista, ortopedista, medicina do esporte, por aí vai, né? E para quem não conhece, a doutora Raquel, eu a conheci através da paciente, da minha paciente, que é mãe dela. E sim, nós vamos nesse bate-papo falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas eu gostaria de te introduzir, né? Você é médica formada pela Universidade do Acre, Federal do Acre, né? Se formou especialista em medicina do trabalho, né? Em 2016, é isso? 2016. Atualmente ela é residente em Medicina Física e Reabilitação da Fisiatria pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Então, seja bem-vinda mais uma vez. Vamos falar um pouquinho sobre medicina do trabalho e fisiatria aqui. Muito obrigada. É uma honra, né? É um prazer estar aqui e a gente poder falar um pouquinho sobre essas duas especialidades que eu acho que são tão importantes, né, para a complementam, sociedade. né? Sim, se complementam, são muito importantes para a sociedade, mas que eu acho que não tem uma visibilidade, assim, em termos de comunidade ainda, Sim. a visibilidade ainda é pequena. Então, eu acho de extrema importância esse tipo de bate-papo para que as pessoas possam conhecer. Exatamente. E vem cá, me conta, me tira essa dúvida. Você é daqui? Eu sou cuiabana. Conta um pouquinho da sua conta um pouquinho da sua trajetória aí até chegar na medicina do trabalho e da fisiatria. Então, o meu pai, na verdade, ele foi renal crônico durante muitos anos. E foi ele que me inspirou a fazer medicina. Sim. E aí eu fui fazer medicina, formei pela Federal do Acre em 2015 e iniciei a pós-graduação em medicina do trabalho e logo depois teve a oportunidade do concurso para a universidade. Eu entrei na universidade em 2016, né, para médico do trabalho. Sim. E aí, logo depois de ter cumprido, né, o período probatório, eu falei assim, preciso fazer uma nova especialização. Chegou a pandemia. E aí a gente já está falando de 20, né? 2020, de 2021. Isso, Porque ele acabou, na verdade, assim, o período probatório são 3 anos. Então, eu entrei no final de 2016, ele acabou no final de 2019, que coincidiu ali com o início da pandemia. Positivo. E aí a pandemia, ela, né, trouxe uma Mudou
rotina de todo mundo, trouxe novas coisas, né? As lives, as entregas no domicílio, uma coisa tudo nova, né? E acho que foi o período assim que a gente mais trabalhou, né? Sim, como profissional de saúde. E aí, passado esse período, eu tinha uma certa frustração dentro da medicina do trabalho. Por quê? Porque a gente a gente acompanhava muitos pacientes, principalmente os pacientes que já estavam assim afastados por um longo período, né? Ali acompanhando aqueles pacientes não, os servidores, né? Que iam para perícia e muitas vezes eles já tinham aquelas dores crônicas, né? E aí, como ajudar esse servidor? Como reabilitar ele? Às vezes, se você está muito envolvida com o trabalho, né, com esse perfil de paciente, você acaba se envolvendo muito e você quer ajudar um pouco além, né? Sim. Não só a parte ali da parte do trabalho, mas tratar, né? Tratar. E antigamente, esse servidor, ele aposentava, ele ainda tinha aposentadoria integral. Hoje, se não for uma doença do trabalho, ele não aposenta de forma integral. Então, assim, eu acompanhava muito o sofrimento desse servidor. Até também na questão profissional, né, de recurso, né? Sim. Dá um exemplo aí pra gente, de um caso que te chamou a atenção. Olha, tinha uma servidora que ela assim, estava bem acima do peso, tinha uns 47 anos, então ainda tinha um tempo para aposentadoria. E ela trabalhava como técnica de laboratório. Sim. E aí ela não conseguia, assim, essa questão de ficar de pé, porque você, né, você tinha que ficar no laboratório fica muito, né? E aí ela acabou apresentando muitos atestados e ela acabou indo para aposentadoria. Então, assim, aposentou muito nova. E não foi integral, né? E não foi integral. É complicado, né? O sistema de aposentadoria nosso aqui no país é muito injusto, né? Muito. Mas também é muito enviesado, principalmente pela questão de algumas coisas, né? O envelhecimento populacional, eu acho que é uma coisa. A falta de peritos, né? Hoje, para você fazer uma perícia, né? E tem também aquelas pessoas que querem um ganho secundário, né? A gente não pode esquecer disso. Há pouco tempo teve uma matéria no Fantástico, não sei se foi um ano atrás, ou menos isso, um pouco, mostrando, eles conseguiram filmar uma pessoa que chegou no perito do INSS engessado, aí ele saiu do negócio, andando normal, tirou um gesso postiço que estava ali, andando normal, você vê, né? Isso está meio enraizado também em muitos de nós brasileiros, né? Mas a medicina do trabalho, a essência dela é muito legal, né? Sim. E você aí se deparou com essas situações desses servidores e aí quis dar um passo além. Quis dar um passo além. E aí, na verdade, assim, eu era muito interessada em neurologia, né? Gostava muito de neurologia. E eu conheci uma médica, né, namorada do meu primo, que foi aluna do senhor lá na Univag, né, a Lília. A Lília, sim. E aí a Lília, ela teve aula lá na Univag e ela foi fazer fisiatria. Passou comigo lá e foi fazer fisiatria. Foi fazer fisiatria, ela é minha veterana, né? Eu tô no 2º ano de residência, ela já tá no 3º, tá prestes a formar. E aí ela começou a me falar da fisiatria, porque quando eu formei... E ela tá gostando? Ela tá gostando. Tá gostando. Que bom, tá vendo? Quando eu formei, eu fui olhar, assim, os tipos de especialidade, o que a gente poderia fazer. E eu tinha visto a fisiatria, mas lendo ali pelo livro, aqueles resuminhos, eu achei que fisiatria era uma coisa muito restrita, só mexeria com computado, não entendi direito. E passou, né? Tinha visto muito por cima, não tinha ouvido falar muito. E aí, quando a Lilian veio falar da fisiatria, eu ainda brinquei com ela. Eu falei assim, Lilian, vai lá, faz um ano. Pouco e depois você me fala. Eu falei, quando você terminar o seu 1º ano, você volta, você me fala se é legal, se vale a pena, se você acha que eu vou gostar. E aí, ela voltou, né? Depois, no final do ano, eles tiveram as férias. E aí, ela veio. E aí, ela contou como que era, entrou mais a fundo no processo, né? E aí, eu me interessei. Eu falei assim, gente, eu acho que a fisiatria é minha cara. E assim, casa muito com a medicina do trabalho. É um complemento. E aí, eu até brinquei, né, no consultório. Eu falei assim, você não sabe, mas você é o culpado de eu estar lá em Brasília. Pois é, pessoal, contar um negócio. Eu tava lá atendendo a mãe dela, que é minha paciente, e aí ela confidenciou para mim que eu fui um dos culpados, né? Eu falei, só... Aí ela falou para mim que está fazendo a fisiatria, eu fiquei até emocionado. E isso é legal para nós médicos, sabe? Você vai ter isso também lá na frente.
que a gente está influenciando de uma forma positiva, né, outros colegas médicos. A Lília, querendo ou não, foi minha aluna, com certeza eu devo ter tido uma influência nisso aí também. A gente é motivo de muita alegria escutar isso, viu? E externar isso para o nosso público aí, viu? E tem o Thiago também, Sim, né? Eu não Thiago, conheci sim. o Thiago, mas que também foi aluno, Sim, né, na foi Unipag aluno. e Tá, já foi, formou, está acabou e tá, trabalhando. acho que está no norte do estado. E E é isso aí. eu acho isso importante. E tem mais vindo aí, tem mais gente vindo aí, viu? É. E eu acho isso muito importante porque eu acho que hoje a gente às vezes perdeu um pouco essa questão de inspirar, de ensinar. Sim. E eu digo assim, é importante a gente ensinar a nova geração, inspirar a nova geração, porque a gente vai precisar de cuidado. Mesmo a gente Sim. sendo médico, mesmo a gente sabendo, né, deve ser muito legal você às vezes precisar de um atendimento médico, chegar e falar assim, esse aqui foi meu aluno, não, esse eu posso confiar, porque esse eu treinei bem treinado. E a fisiatria é uma especialidade que ela tem esse olhar para o ser como um todo, né? Eu até eu falo com meus pacientes, né, que para nós o ser humano é um ser biopsicossocial. Eu acho que, vamos dar um exemplo claro disso, a gente trabalha com pacientes amputados, né, por exemplo. Como é que eu vou dar uma prótese para ele ou dar uma cadeira de roda para ele se ele mora num terreno que não tem nem asfalto, que é barro, né? Às vezes a cadeira de roda não vai adaptar para ele, né? Então a gente olha o ser humano como um todo. E eu acho isso um diferencial enorme na nossa especialidade, sabe? E às vezes isso é o que está faltando para muito colega, muito especialista, né? E a fisiatria encaixa bem nisso aí, né? Encaixa. Eu acho que se eu fosse associar assim, um conceito à fisiatria, de forma bem resumida, eu colocaria qualidade de vida. Exatamente. Porque eu falo isso para meus alunos, né, na universidade. A qualidade de vida não, eu acho que não é uma especialidade assim puramente curativa, né? Porque quando a gente pensa em medicina, a gente pensa que uma pneumonia, eu vou passar um antibiótico e eu vou curar. Quando a gente está pensando na especialidade da fisiatria, a gente está pensando em devolver qualidade de vida para aquela pessoa. Funcionalidade. Isso, a funcionalidade. E isso é muito bacana. Sim, né? Sim. E nessa jogo medicina do trabalho e fisiatria, como é que elas dialogam no seu dia a dia? Elas dialogam muito, porque assim, eu consegui aprofundar os meus conhecimentos, na verdade, de medicina do trabalho dentro da fisiatria, porque a gente roda em várias especialidades, né? Então, a gente roda ali com o pessoal da ortopedia, com o pessoal da neurologia. Então, assim... Geriatria, você roda também? Geriatria, cuidados paliativos, reumatologia. Então, assim, dentro... E na medicina do trabalho, né, tem muitas doenças que afastam dessas outras especialidades. Né? Então, a gente aprofunda como avaliar esse paciente. Só que o mais legal é que quando normalmente ele vem, porque assim, como eu trabalho concursada, a gente já pega o paciente mais crônico, né? Sim. Apesar da medicina do trabalho ter essa questão do preventivo, como são poucos profissionais, fica um pouco difícil, às vezes, a gente conseguir fazer o preventivo e às vezes o paciente já vem crônico. Então, hoje, com a fisiatria, eu consigo dar um encaminhamento melhor para esse paciente e consigo indicar a reabilitação para ele, para que ele não precise aposentar, para que ele possa ter uma qualidade de vida. Devolver, pôr na cabeça dele que ele pode ser funcional ainda, que ele pode ser funcional. Exatamente. Nossa, que legal. Porque eu gosto dessa frase, né? O trabalho, ele edifica o homem. Demais. E é isso, né? Eu falo que a gente tem... É um dos nossos legados, que é o que a gente Você vai ver deixa. quando você estiver na linha de frente. Aí eu tenho pacientes lá na universidade que chegaram desacreditados, de cadeira de roda, e hoje estão andando e dirigindo. E esse é o bom da medicina. É quando o paciente chega... Não tem valor que pague isso. Você vai ver isso na sua carreira médica, você vai deparar muito com isso. E o paciente chegar para você, doutor, muito obrigado, você me devolveu qualidade de vida, estou conseguindo fazer aquilo que antigamente eu não fazia. Você vai ver isso muito, espera que você vai ver. E esse é o mais gratificante da fisiatria. É uma especialidade que você dá dignidade para a pessoa, sabe? Você volta a dar alegria, volta a pessoa ter vontade de viver novamente. A verdade é essa. Porque muitos que chegam, ontem eu recebi um paciente, ele veio do interior, veio, se não me engano, de Tangará da Serra, e ele tinha tido um AVC. Um AVC, veio com o filho, marcha muito debilitada, com muita fraqueza muscular. Ele vem encaminhado para uma colega fisiatra lá do Einstein, em São Paulo, né?
E aí ela me encaminhou e tal, ele queria ir para São Paulo, ela falou, não, o Fabiano tá aí e tal, não sei o quê. Me encaminhou, eles veio de Tangará, veio para cá. E assim, você vê a dificuldade que o paciente tem de cuidados, né, e tal, e você vai começando a trabalhar com esse paciente, você vai ver que lá na frente ele vai recuperando, você motiva ele a dar importância para fazer o quadro reabilitacional, trabalhar a parte de independência, né? Isso ajuda até para o cuidador, motiva até mais o cuidador, porque ele não vai ficar tão dependente e tão por conta do paciente, né? Então é muito legal, você vai ver isso muito. Mas vem cá, vamos falar um pouquinho sobre a medicina do trabalho, né? Muita gente, quando fala em medicina do trabalho, pensa em quê? Atestado, né? Exame admissional também, né? Só que isso aí é um pouquinho mais amplo, você não acha? Então, conta um pouquinho pra gente aí dessa experiência na medicina do trabalho. A medicina do trabalho, na verdade, ela é muito mais ampla. Eu falo que a medicina do trabalho, ela é a gente adaptar o trabalho ao homem, não o homem ao trabalho, né? Então, você faz todo esse estudo para que você consiga adaptar as condições de trabalho às condições que aquele prestador de serviço, que aquele servidor, que aquela pessoa tem. E isso é muito legal, porque você tem uma produtividade e você, né, dá condições para que a pessoa consiga exercer aquela função. E fora essa questão, tem a parte também da prevenção, porque Sim. tem algumas profissões que elas têm um risco de promover, né, de adoecimento. Sim. Então, e muitas vezes a gente faz sem perceber. Né? Exatamente, então, assim, profissões às vezes você fica sentado por muito tempo, ou em pé por muito tempo, ou com a poltrona, o assento, o lugar de trabalho dele de uma forma inadequada, tem muita coisa, né, que colabora para um problema. E é interessante essa questão da cadeira e da poltrona, porque a gente vê muito isso na universidade, Sim. né? Então, assim, quando a pessoa, às vezes, ela tá com um problema, principalmente com a lombalgia, que é uma das causas mais comuns, Sim. né, de incapacidade. E de afastamento também. E de afastamento, eles, ou médico assistente, a pessoa solicita ali uma cadeira ergonômica. E aí, o que eu vejo? Muitas vezes eu chego nos setores, a cadeira, ela tá lá, e é uma cadeira excelente, mas a pessoa não sabe como usar. Ela não entende de falta o acompanhamento médico do trabalho ali na empresa ou no lugar, né? Exato. E aí, o que eu costumo comparar que, assim, a mesma coisa da pessoa ter uma Ferrari e não saber dirigir. Sim. Né? Então, assim, essa é a importância. Então, a gente, sempre que tem essas avaliações de ergonomia, não só solicitar o material, que no caso seria a cadeira, mas ensinar, né, a ergonomia. Então, assim, a postura, o ajuste da cadeira, não só da cadeira, mas o ajuste da tela do computador, da altura da mesa. E vem cá, Raquel, hoje não, de uns tempos para cá, as empresas vêm dando mais atenção a essa parte ocupacional, né? Não olhar o trabalhador ali, o funcionário, como um objeto só de trabalho. Hoje as empresas mais se preocupam cada vez mais em ter um lugar adequado para almoçar, para descanso e dar toda essa parte ergonômica para ele render mais, né? E você vem acompanhando isso, é assim mesmo na prática? Mais empresas vêm tendo os médicos do trabalho no seu dia a dia? O que as empresas perceberam é que esse servidor, esse profissional, ele fica mais produtivo, né? Tendo uma qualidade melhor no trabalho. Qualidade maior do trabalho. Até, por exemplo, se ele faz amizades dentro do trabalho, ele acaba tendo uma produção maior porque ele está gostando, ele se sente valorizado. O que eu vejo, a minha experiência ela é muito com o serviço público, né, de trabalho. E assim, a grande questão dentro do serviço público hoje que eu vejo é a questão da gestão. A gente precisa melhorar a nossa gestão. Mas gestão você fala em que sentido? Então, o que acontece? Hoje, o que eu vejo? Que as pessoas, elas entram para o trabalho e elas não entendem direito o que é a minha... quais são as minhas atribuições. Como médico do trabalho? Não como médico do trabalho. Então, assim, eu entrei, por exemplo, assistente administrativo. Qual a minha atribuição naquele setor? Entendi. Entendeu? Em termos de gestão, o que eu vejo? Eu gosto muito do modelo do Exército, né? Como que o Exército faz? Eles têm as reuniões e aí tem lá as hierarquias e aí o chefe, ele vai passando as atribuições. Sim. E aí ele se reúne de tempos em tempos para saber o seguinte, e aí? Para discutir, você tinha, sei lá, 5 atribuições, você conseguiu fazer? Consegui fazer 3, não consegui fazer 2. Mas por que não conseguiu fazer? Então, eu acho que esse modelo, ele é um modelo muito bacana,
né, que a gente tenta assim implementar. Porque muitas vezes o que eu vejo? O servidor, ele tem uma ideia de qual que é a atribuição dele, mas ele não sabe ao certo. E muitas vezes a chefia não tem esse diálogo no sentido de, ó, você conseguiu fazer, não deu certo, por que não deu certo? Você acha, eu trabalhei em serviço público um tempo e eu notei isso, foi até um dos motivos de eu ter saído do serviço público. A falta, porque hoje a lei protege também a questão do concursado, né? E muitos se acomodam com o decorrer dos anos e meio que não cumpre a função de forma adequada, né? Na nossa área, eu via isso muito, né? Você acha que isso também, essa questão da estabilidade no emprego, favorece isso, essa não comunicação? Às vezes, eu estou no emprego aqui mesmo, vai passar o tempo, eu já nem vou preocupar se o cara está fazendo certo ou não, se ele está fazendo a atribuição dele de forma correta, não fiscaliza. Você acha que tem muito isso também, essa questão? Eu acho que a gente precisa melhorar a gestão. Eu acho que a estabilidade não é uma coisa ruim, eu não sou contra a estabilidade, mas eu tem um acho lado que, bom e tem um lado ruim nisso. mas eu acho que a pessoa se acomoda por quê? Porque você não é ouvido, né? Então, assim, a gente tem esse problema na saúde que acontece. Muitas vezes entra uma pessoa que é formada em administração, mas que não tem a visão da saúde, porque a saúde ela tem as suas peculiaridades. E aí o que acontece? A pessoa quer impor um modelo que não vai funcionar. Sim. E aí é a hora que dá errado. A gente vê muito isso quando está montando escala de plantão e coisa assim. Então, assim, você tem que ter, na gestão, você tem que ter uma flexibilidade. Jogo de cintura. E você tem que entender aquele servidor, né? Sim. Eu falo assim, o problema não é você falar um não, mas você tem que embasar aquele não. Sim. O profissional, então assim, se eu vou para minha chefia com um problema, eu tenho que ver que minha chefia escutou e que ela está me valorizando. Não necessariamente ela precisa me falar um sim, mas ela vai me falar, um não com argumentos. Isso. Eu estou te falando não porque até aqui eu consigo, até aqui eu não consigo. O ruim é quando você chega, você apresenta propostas e nada muda. Então você fica desmotivado. Isso eu vejo que acontece muito. Desmotivação. Isso foi uma das coisas que me fez eu sair. E vem cá, esse tipo de impacto nesse cuidado ocupacional. A gente sabe que o trabalho, às vezes a pessoa passa mais tempo no trabalho que em casa, né? E esse cuidado ocupacional, em termos de saúde física e mental, as empresas vêm tendo um olhar hoje muito mais para essa questão também, né? Principalmente às vezes a pessoa tem um problema em casa e vai trabalhar, não rende tanto, acaba tendo problema no trabalho. Qual que é a sua visão sobre isso, desse impacto do cuidado ocupacional? De hoje as empresas estão tendo um olhar mais para isso aí. Eu acho que o trabalho, ele até ajuda na saúde, desde que a gente tenha ali que nem eu falo, tudo é uma questão de gestão. Por quê? Uma coisa que eu sempre falo é assim, a questão da saúde mental. Então, às vezes eu trabalho com um colega, que o colega começa a faltar sem justificativa, ele não está produzindo, e aí eu fico com dó. E a dó, ela é muito ruim. Sim, né? É o viés emocional. O viés emocional. Então, eu sempre falo isso nas minhas palestras com gestores. Eu falo, olha, às vezes esse servidor é o servidor que você tem que chamar, que você tem que cobrar, porque você cobrando trabalho, você meio que ajuda a obrigar esse servidor a procurar uma atenção especializada. Então, um psicólogo, um psiquiatra, porque às vezes ele está no início do adoecimento mental dele. Sim. Se ele vai para esse profissional, ele consegue uma recuperação melhor. Se eu espero esse profissional chegar ali, ou essa pessoa chegar até uma depressão mais moderada, uma depressão profunda, vai ser muito mais difícil essa reabilitação. E o trabalho, até pela questão financeira, ele consegue ter, desde o começo, meio que fazer com que essa pessoa procure ajuda. Sim. Mas se às vezes a gente fica, eu uso esse termo dó, né? A gente fica, tadinho, não. Então eu falo assim, às vezes você tá com boas intenções, querendo ajudar o seu colega, mas no fundo você não está ajudando. No fundo não está ajudando. Porque você ajudaria se a pessoa procurasse uma ajuda especializada, que é a ajuda que de fato vai fazer a mudança na vida dele. Mas hoje as empresas, elas estão tendo um olhar maior, atenção maior para isso, né? Por Sim. exemplo, pondo psicólogos, né? Não só a parte nutricionistas, né? Área de descanso, um pouco para a pessoa ter um pouquinho de descanso para ela poder voltar ao trabalho. Isso é uma coisa que mudou bastante, né? E quando você fala em psicólogo, é até interessante, porque a gente tem a figura do psicólogo, aquele que a gente vai no consultório, né? Sim. Fazer a terapia.
Mas existe a figura do psicólogo organizacional, que junto com a medicina do trabalho eu gosto muito, que ele faz essa avaliação do perfil profissional. E muitas vezes ele até vai indicar para a empresa a mudança de função daquele profissional. Porque às vezes ele tem um perfil para aquele trabalho que enquadra melhor. Eu já trabalhei em umas empresas na parte privada que fazendo ali a gente trocando o servidor de função, né, o profissional de função, ele começou a render, ele se achou. Então isso também é importante, porque às vezes a gente tem essa dificuldade de saber os pontos fortes e positivos. E aí entra também na questão da gestão, né? Não é fácil ser gestor. O gestor ter essa percepção disso, que ele não está rendendo ali, mas ali ele pode render mais. Porque você pode pegar, por exemplo, 2 médicos, mas cada um vai ter uma aptidão melhor, vai ter um perfil diferente. Sim. Então, assim, como usar esses profissionais da melhor maneira? Isso é muito importante. Um cara que é um pouco mais dinâmico e para um setor que exige mais dinamismo, outro que é mais técnico, precisa mais de raciocínio para aquela área, né? E vem cá, vamos falar um pouquinho sobre mercado de trabalho, né? Falando de medicina de trabalho, vamos falar sobre mercado de trabalho. A gente tem muito aluno que nos vê aqui e são interessados nessa área. Como é que é hoje o mercado de trabalho dentro da medicina do trabalho? Basicamente é o quê? Serviço público, empresas, como é que é? Então, você tem dentro das grandes empresas e você tem também no serviço público. Você pode também montar, né, a sua empresa para você poder fazer. A gente tem... PCMSO lá na vida. Isso, os LTCAs, né, que são os laudos ambientais de trabalho. Lembrar que as empresas acima de 20 é obrigado a fazer... Como é que é a lei mesmo? Acima de 20 funcionários, se não me engano, é obrigado você emitir aqueles laudos, né, de trabalho, né? É o Programa de Controle, PCMSO, né? Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Exatamente. E o LTCAT, que é o laudo das condições ambientais de trabalho, que pode ser feito tanto pelo médico quanto pelo engenheiro do trabalho. Isso. Mas eu acho que a questão da medicina do trabalho, que assim, de modo geral, para as empresas, são grandes empresas, né? Então, assim, se você pegar Cuiabá, eu ainda não tenho, assim, tão grandes empresas. Tenho, né? Por exemplo, tem a Votorantim aqui e tal, mas de modo geral, eu acho que se você for para uma cidade menor, é mais o serviço público. Sim. Então aí entra no perfil também, né? Para eu fazer medicina do trabalho, aonde que eu quero morar? Então, dependendo do local que eu quero morar, o que eu me vejo futuramente... Se é uma cidade que não tem muita empresa, né? Exato. Aí vai ser o perfil ali do... Então essa é uma dica boa, pessoal. Para quem deseja conhecer um pouquinho mais, está aqui uma dica boa. Não adianta você pretende, sei lá, às vezes voltar para a sua cidade ou ir para uma área que é muito pequena, a chance do insucesso é grande. Agora, se você vai para uma cidade que tem muita empresa, né, aí por lei é obrigado a ter um médico do trabalho. Obrigado a ter um médico do trabalho. Entendi. E assim, e é muito legal trabalhar nessas empresas. Você pegar, assim, por exemplo, uma Petrobras, você pegar uma Nestlé, né? Mas normalmente são empresas que ficam lá em São Paulo, ficam em polos. Então, assim, é pensar, se eu quero fazer medicina do trabalho, então, assim, eu quero trabalhar numa empresa privada, numa grande empresa, eu quero ir para o serviço público, aonde que eu quero morar? Essa é uma... E uma vez instalada, a carreira é longeva ali, né? É longeva, sim. Bom, vamos mudar o rumo dessa prosa aqui, como se diz lá em Minas, e vamos falar um pouquinho sobre a nossa fisiatria, né? Como que você enxerga a fisiatria nessa questão da atuação, da prevenção até o retorno à funcionalidade? Como que você enxerga isso de uma forma direta? Então, eu falo que até a gente tem até, você falou ali do AVC, né? Você citou um paciente com AVC. Hoje, infelizmente, a gente está tendo AVCs em pacientes cada vez mais jovens. Sim. E é importante a gente ressaltar aqui que uma vez que você teve um episódio de AVC, a chance de você apresentar um novo episódio, ela aumenta significativamente. É alta, né? Então, assim, eu falo, às vezes a gente não vai pegar o paciente para prevenir ele de ter o AVC. Mas a gente tem que trabalhar com os nossos pacientes para prevenir esse segundo episódio, esse segundo possível episódio, né, de AVC. Trabalhar muito nos fatores de risco, né? De risco. Uma outra questão é a questão da diabetes, né? Sim, eu vejo muito a questão do pé diabético, então assim, de como cuidar desse pé, apesar da endocrinologia, né, da geriatria. Também são especialidades que também abordam essa questão, mas a gente cuidar para não ter as feridas. Sim, os calçados adequados, os calçados, né?
A gente, na fisiatria, a gente chama de hortas, né? As palmilhas. As hortas, exatamente, para evitar deformidades, né? Isso. Então, é muito importante a gente sempre estar dialogando ali com outras especialidades, né? Para que a gente mantenha ali Eu acho que é isso que eu tinha falado. Eu acho que esse é uma grande vantagem da fisiatria, né? Uma especialidade que ela anda junto com outras tantas. E o fisiatra requer essa atualização também com outras tantas especialidades, né? Então, você tem que saber bem a fundo muitas das doenças neurológicas, muitas de doenças endocrinológicas, né? Cardiológicas e por aí vai, dentre tantas outras. Então, você, na sua especialidade, lá na residência, você gira em muitas especialidades, né? Não é aquela especialidade que você fica presa só ao negócio. Então, ela te permite dialogar com outras tantas. Então, você te mantém muito atualizado e eu acho que esse é o grande legal da fisiatria. É essa interdisciplinaridade, né? Com reumato, com cardio, com ortopedia, com medicina da dor, com anestésio, com geriatria, olha a quantidade, né, de especialidades. E essa questão de devolver a funcionalidade é uma coisa que eu bato muito na tecla lá na universidade. Quanto mais fisiatras tiverem na graduação médica, menos consequência, menos pacientes vão ficar encostados pós uma lesão, seja ela de que caráter for, neurológica, metabólica, né? Hoje a gente vê, é muito legal isso. Desde que eu entrei na universidade em 2017. Hoje, cada vez mais, chegam pacientes pós-lesão mais precoces. Aquele paciente que teve... O AVC é um dos que mais chegam, né? Porque é muito comum, muito corriqueiro. Mas vem encaminhado por alunos, ex-alunos que estão na linha de frente e, assim, quando sai do hospital... vai dar alta para o cardiologista acompanhar, para o endocrinologista e manda para o fisiatra para prevenir deformidade ou pede para o fisiatra e olhar no leito, entendeu? É muito legal. Esse tempo atrás, para você ter ideia, nós recebemos, os alunos mesmo, né? Pegaram um paciente, olha que caso legal, nós até levamos eles para um congresso lá em São Paulo. Esse paciente, pessoal, ele tinha tido uma queda e ele evoluiu com trisma, ele teve uma fratura na mandíbula, é um senhor muito humilde e tal, evoluiu com trisma. Para quem não sabe, pessoal, trisma é um enrijecimento da mandíbula, ele não conseguia alimentar, teve que pôr uma sonda, né? Então ele perdeu peso, estava mal nutrido, mal cuidado. E aí os alunos do internato falaram: doutor, poderia trazer esse paciente para a universidade para o senhor dar uma olhada? Quem sabe às vezes um botox na região da musculatura da mastigação não pode ajudar. Falei, melhor. Já veio na cabeça para mim, falei, vamos trazer, vamos levar ele para o meu consultório para a gente fazer guiado e dando tudo certo, nós vamos publicar esse caso. Enfim, esse paciente não abria a boca, ele não falava, não conseguia articular uma palavra. Fizemos o tratamento nele, ele abria 1 centímetro, acho que passou para quase 9 centímetros. Olha o quanto nós impactamos na vida dele. Além da gente ter publicado, melhorado a dor, mandamos ele para odontologia para começar porque ele ficou um período, não escovava dente, não fazia nada, sem qualidade de vida, ficou tudo adoecido, a higiene bucal dele, né? Mandamos ele para odontologia, para tratar os dentes, foi para nutrição, ganhou peso. Se você vê esse paciente hoje, ele é outra pessoa. Olha o quanto nós beneficiamos esse paciente. Tanto é que nós publicamos o caso dele num congresso, o maior congresso da América Latina de dor, né? E isso é muito legal. E cada vez mais se desperta para novos médicos buscarem essa especialidade. Eu acho que esse é o grande ganho da fisiatria, né? E é interessante que você pontuou essa questão, né, do acidente e tal, porque eu acho que existe aí um gap na questão da internação. Né? Sim, muito. Talvez a gente vai ter às vezes só lá em São Paulo, não sei se lá em Brasília tem, né? Não, lá em Brasília também a gente tem essa dificuldade, porque o ideal seria a atuação do fisiatra dentro do hospital. Então, Sim. Esse paciente, ele já sai com um plano de reabilitação desde a internação. Então, ele já sai sabendo para onde ir, o que ele vai fazer, até porque a gente tem ali a incapacidade do paciente crítico, né? Muitas vezes esse paciente ele ficou ali internado por um grande período, né? Às vezes para corrigir pressão, para uma outra coisa, né? Um diabetes. Isso é eu vou puxar a sardinha para onde eu formei, tá? Agora.
lá no Luci Montoro, que são as redes do Luci Montoro do estado de São Paulo. Lá a gente tinha uma facilidade muito grande a nível hospitalar, né? O Luci Montoro era dentro da FAMERP, lá em São José do Rio Preto, pessoal. E para quem não sabe, lá a gente tinha os pareceres, né? Então o paciente estava internado lá, eles já acionavam a fisiatria e tinha essa liberdade dos pareceres para cada especialidade. Então esse paciente era assistido pelo fisiatra no leito. Às vezes posicionar um paciente que está com um período prolongado, dar uma olhada na escara dele, né? Já conversar com o pessoal da reabilitação para otimizar aqui ou ali, ou não pôr tanto a mão ali ou acolá. Eu acho isso de suma importância, isso que você fala. E uma coisa que eu como cuiabana, né, gostaria muito de ter aqui no nosso estado, na nossa cidade, é a questão do hospital de reabilitação. Porque quando a gente fala em Brasília, todo mundo remete ao SARA, né? Sim, remete ao SARA. Você falou do Luci Montoro. O Luci Montoro é uma referência hoje dentro da fisiatria. Inclusive, o Luci Montoro também ele tem alguns cursos que ele faz para profissionais da PS, para todos os tipos de profissional, para dar essa noção de reabilitação, que é muito interessante, né? Vocês podem olhar lá no site. É trazer esse hospital de reabilitação. Então, lá em Brasília, fora o SARA, a gente tem um hospital de apoio, que é um hospital que mesmo dentre o pessoal que mora em Brasília, os brasilienses, o pessoal que já mora lá há um tempo, muitas vezes não conhece esse hospital. Então, ele é um hospital de reabilitação. Olha que legal. Então, a pessoa ela teve ali um trauma, ela interna, ele é um hospital diferenciado, porque o que acontece? O paciente ele vai para lá e no final ele tem toda a reabilitação. Então, assim, tem o terapeuta ocupacional, tem o fisioterapeuta, psicologia. Tem toda uma equipe multidisciplinar. Tem a hidroterapia né, dentro do hospital. E o que acontece? No final de semana, na sexta-feira, esse paciente, se ele tem condições clínicas, ele vai para casa. Por que ele vai para casa? Porque a gente quer saber quais as dificuldades que ele vai ter no ambiente. Na hora da alta, né? Seria tipo... Não, na alta não. Domiciliar, porque ele fica lá em média de 3 meses, né? Sim. Então, todo final de semana, ele vai para casa. E aí, mas ele vai para casa no intuito de ter mais convivência com a família ou, tipo assim, ver as dificuldades que ele tem na hora dele voltar para cá? As dificuldades que ele tem no ambiente domiciliar. Porque ele fica com um acompanhante, né? Sim. Ele é internado e ele tem um acompanhante dentro do hospital. Então, eles vão para casa e na segunda-feira eles trazem essa dificuldade. Isso é muito importante, porque muda da água para o vinho, o dia a dia do paciente. Eu tenho vários casos. Eu tenho um caso de Rondonópolis, um colega médico, ele de madrugada acordou para ir ao banheiro. Na hora que ele voltou escuro, ele foi sentar na cama, ele sentou no vão. Teve uma lesão medular alta, ficou paraplégico. Então, do dia para a noite, teve que mudar toda a ergonomia de casa, muda a rotina da pessoa, a família, os filhos que moravam fora tiveram que vir para ajudar. E eu acho isso muito importante, porque pega até a família, os cuidadores de calça justa, né? E isso é trabalho da fisiatria. E vem cá, como é que tem sido sua experiência lá em Brasília na medicina física e reabilitação? Conta um pouquinho para o nosso público aí, que eu já falo muito aqui. Deixa você falar um pouquinho aí. Eu tenho gostado... O que tem te encantado aí na área? Eu tenho gostado bastante. O que me encanta é um pouco dessas histórias que você contou, né? A gente trazer qualidade de vida mesmo para a pessoa, para o paciente. Então, assim, lá no hospital de apoio, você vê a pessoa, ela entra lá, ela né, não consegue se mexer, não consegue fazer as coisas sozinhas. E, de repente, quando ela sai, às vezes ela até sai consegue... reabilitada. Sai reabilitada. Às vezes ela vai ficar na cadeira de rodas, mas ela já consegue tocar a cadeira sozinha. Ou muitas vezes, dependendo da doença, né? Às vezes ela entra lá com uma síndrome de Guillain-Barré, ela consegue sair na muleta, andando com a muleta. E é muito legal, porque ela já consegue cortar o alimento, se alimentar sozinha. Então, ver essa evolução, isso é muito gratificante. É muito. Falo que é uma das especialidades mais gratificantes que tem. E é importante, assim, para quem não conhece um pouquinho da especialidade, a gente tem, assim, duas grandes áreas, né? A dos grandes incapacitados, então a gente vai pegar ali o pessoal que tem AVC, que tem lesão medular, amputado, e a gente tem dos pequenos incapacitados, que normalmente ali é artrose, epicondilite,
as dores crônicas. E assim, em termos de dor, tem várias especialidades que atuam na dor, mas eu vejo que a fisiatria tem esse olhar diferenciado, que é esse olhar como um todo, né, da pessoa. E isso é muito legal, porque, por exemplo, ele não atua só no sintoma, né? Atua na... A gente tem um ambulatório junto com a ortopedia. Sim. Mas que eu até brinco com a minha professora, que eu falo que ela tá mais fisiatra do que ortopedista. Olha, tem muitos colegas aqui, até trouxe colegas meus que eles hoje praticamente são fisiatras, né? Que já quase não operam mais e faz só a parte de tecnologias, de procedimento minimamente invasivo, né? É bem legal. E a gente tem a história lá, eu peguei ele já no final feliz da história, né? Uhum. Mas aí a minha professora conta que quando ele chegou, ele tinha uma dor assim, nota 9 de 10 e quase não conseguia andar, não conseguia fazer nada. Ele trabalhava como pedreiro por conta de uma lombalgia. Sim. E aí a gente foi tratando, ele veio para o ambulatório, né, de procedimentos, a gente foi tratando desse profissional, desse paciente, e aí no final ele já tinha uma nota 2. Ele falou assim, ó, a dor sumiu? Não, eu ainda tenho. Mas hoje a dor me permite dirigir, me permite andar, me permite ter uma vida. Olha o ganho que você trouxe para esse paciente, né? Nossa, que isso legal. É importante. Não necessariamente a gente vai zerar aquela dor, mas a gente vai conseguir fazer com que a pessoa tenha uma vida apesar da dor. Exatamente. Ele vai saber conviver com ela, né? Exatamente. Muito bom. E vem cá, essa parte da medicina integrativa aí, você acha que tem espaço para protocolos integrativos dentro das instituições públicas? Como é que você vê isso aí? Eu acho que deveria ter, né? Deveria. Deveria, na verdade, expandir, mas é porque é isso. A gente são especialidades, e quando a gente fala de reabilitação, que ainda é pouco conhecido. Sim. A gente ainda tem muito pensamento da medicina só como uma medicina curativa. Então, assim, a dor, eu quero que aquela dor suma 100%, né? Esse era um pensamento que um tempo atrás eu tinha também. Sim, né? Normal. Que com a experiência a gente vai aprendendo. Às vezes eu não vou conseguir, tipo assim, zerar essa dor, mas eu consigo fazer com que a pessoa tenha uma qualidade de vida vivendo com a dor. Você sabe que eu faço um trabalho de formiguinha que eu venho fazendo desde quando eu cheguei aqui. Mas cada vez mais eu estou conseguindo ter êxito nisso. Convencimento dos meus pacientes do trabalho de manutenção. Ou seja, você já teve um problema naquela articulação, daqui um tempo, pelo menos uma vez ou 2 vezes no ano, vem aqui mesmo se você tiver em dor para dar manutenção, jogar um ácido hialurônico e tal. E a questão, bato nessa tecla, de levar a medicina física, a fisiatria para dentro das universidades. Que isso é um fator que vai agregar demais, é uma especialidade com pouco profissional, mas que tem um vasto campo de trabalho aí, clínicas, centros de reabilitação, hospitais. Me ajuda aí, o que mais? E hoje a gente tem uma grande perspectiva que é a medicina regenerativa, mas Sim, que também que eu acho que ele vai no futuro, de repente, está virando uma subespecialização da fisiatria. Já estamos, falo com propriedade, eu sou presidente do Comitê de Fisiatria da Sociedade Brasileira, já estamos em via de fato para ser aprovado aí o nosso PRP da vida, então tem boas perspectivas, o caminho é longo, mas tem muita coisa boa, aspirado de medula, gordura, gente que já está um pouquinho de tempo nessa área aí, a gente tá chegando coisa boa aí para os médicos trabalharem tranquilo, né? E é isso, o fisiatra está aí para trabalhar com medicina regenerativa, eu vejo poucos trabalhando, né? Poucos, muito poucos, então medicina regenerativa vai ser uma área de atuação, não é especialidade, mas se Deus quiser, logo, logo vai entrar como especialidade médica aí, né? Eu vejo que é o nosso futuro, né? Sim, eu vejo sim. Que é o nosso futuro. Hoje tem várias reportagens mostrando aí, não teve um caso agora recente de que tomou uma medicação lá e conseguiu regenerar a medula e voltou a andar, esse dia apareceu no Fantástico. Então, Sim. O futuro da medicina está aí. Usando a placenta, né? Usando a proteína ali. Então, eu vejo isso no meu consultório direto. A gente consegue recuperar lesões de tendão, tem muita coisa boa aí, né? E, olha, nós estamos encerrando o nosso bate-papo. Me conta uma coisa. O que você espera da fisiatria quando você terminar antes disso? Estava esquecendo disso. Qual que são
seu caminho que você vai seguir, vai voltar para cá, vai ficar por lá? E o que você pretendendo fazer aí na fisiatria? Então, eu ainda quero fazer alguns aprofundamentos, né? Sim. Medicina regenerativa é um Opa, deles, né? Conversa comigo que eu te passo o caminho das pedras. Neuromodulação, mas eu pretendo... Te passo o caminho das pedras. Eu pretendo voltar aqui para Cuiabá. Ela é minha seguidora mesmo, tá vendo? Tá certinho, tá certinho. E assim, a gente expandir, de repente fazer um ambulatório dentro da universidade de dor, igual, né, você conseguiu fazer lá na Univag, trabalhar com esses pacientes. Se você precisar de mim, eu estou à disposição. De repente, a gente consegue futuramente inspirar o pessoal para fazer o projeto de um hospital de reabilitação para a gente ter no estado de Mato Grosso, que eu acho que seria muito importante. Sim, para ter internação e acompanhamento, né? Isso, que é um hospital diferenciado dos outros, né? Sim. Então, assim, eu acho que é lutar por isso, né? Lutar mesmo pela precisamos de mais pessoas, né? E cada vez mais ter mais profissionais, né? Exato. Eu falo com propriedade. Eu já estou nesse campo aí já há um bom tempo. É um campo muito aberto, muito vasto. O viés, lógico, é a questão dos pacientes não conhecerem a fisiatria. Mas isso é uma coisa que eu já te falo aqui na frente do mundo inteiro, porque isso aqui vai para o mundo inteiro, né? Que isso é um papel do profissional, conquistar o seu espaço. Quando eu cheguei aqui, em 2017, ninguém me conhecia. Eu não tenho parente aqui, não tive formação médica aqui. E hoje, os pacientes chegam para mim por diversos colegas, chegam porque querem ser atendidos por mim, então cabe o profissional conquistar o seu espaço dele, né? Então, é isso, a fisiatria tem um espaço dela, tem um espaço amplo, tanto é que olha a quantidade de pessoas que vêm indo para a área da fisiatria, né? É uma área muito legal, né? Espero que você tenha sucesso aí, o que você precisar de mim, eu estou à disposição para estar te ajudando. Ó, nós estamos encerrando, pessoal, mas a gente tem um bate-papo aqui, tá? A gente tem um bate-papo que chama bate-volta aqui. Então, eu falo uma palavra e você fala o que vem à cabeça. Okay. Tá bom? Um hábito. Oração. Oração, bacana. Gosta de música? Gosto. Que música você gosta? Ou grupo musical? Eu gosto muito de Oasis. Mas eu gosto, se fosse escolher uma música, I Say a Little Prayer for You. Oh, essa é boa, né? Essa das baladas antigas, né? O que te motiva? Serzinho que tá vindo aí? Também. Hoje eu acho que ele é a minha grande inspiração, mas acho que família e ver essa contribuição na vida das pessoas. Das pessoas, isso é muito gratificante, né? E isso também faz você repensar, às vezes, o quanto a gente tem tudo e reclama, né? Sim. A gente lida com pacientes que... Eu tenho pacientes que não conseguem tirar um mosquito da cara, né? E a gente tem tudo, faz, movimenta, tem tudo, come, né? E às vezes a gente reclama, né? Um hobby. Uma leitura. Leitura? Puxa, bacana. E uma mensagem que você gostaria de deixar para o nosso público aí, falar um pouquinho aí da medicina do trabalho, da fisiatria, ou que abre seu coração aí para essa câmera aqui. Eu acho que é a gente correr atrás dos nossos sonhos. Eu sei que isso parece meio clichê, mas eu acho que quando a gente acredita, quando a gente quer, a gente tem aquele propósito e a gente vai ter o sucesso, por mais que tenha alguns percalços no caminho. E vem cá, e onde as pessoas podem estar te achando, te acompanhar o seu trabalho? Sim. Hoje eu estou, na verdade, iniciando o meu Instagram profissional. Perfeito. Vamos lá, no melhor momento que esse não tem para falar. @doutora.raquelbezerra. Doutora DRA, né? DRA, deixa eu até conferir aqui. Confere aí, tanto é que é novo, né? É novinho. Eu falei, eu vou fazer aqui, eu estou até iniciando, justamente para que a gente possa fazer essa... doutora Raquel Bezerra Casseb. Depois você marca ela aí, tá? No negócio pra gente, um Instagram novo, vamos bombar esse Instagram aí, mais gente chega. E uma mensagem também que você deixaria para aquelas pessoas que querem fazer a especialidade de medicina do trabalho e de fisiatria, que mensagem que você daria?
Façam, vale muito a pena e é muito gratificante. Né? Você está encantada, Eu né? estou encantada. Que bom. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado, esse bate-papo legal, mais uma convidada de outras especialidades aqui para você. Nós temos um conteúdo vasto, com várias áreas de atuação, várias especialidades médicas para saber sobre o mercado de trabalho, como falamos sobre doença, sobre diversos assuntos que podem interessar a você. E é isso aí. Agradecer mais uma vez a Reviscom pelo apoio de sempre. Você que tem dor, venha conhecer os produtos da Reviscom. É isso aí, pessoal. Mais um episódio. Um abraço a todos.